O que é o paradoxo de Buridan ou o paradoxo do asno de Jean Buridan? Pessoal, o paradoxo de Buridan, embora muitas vezes seja atribuído ao filósofo francês do final da Idade Média, Jean Buridan, que teria sido um filósofo padre lá do século XIV, esse paradoxo não foi criado por ele, e sim por intelectuais que algum tempo depois interpretaram que o Jean Buridan havia escrito e disseram que ele criou esse paradoxo. Jean Buridan, que é o filósofo francês do final da Idade Média, apesar de ter sido muito importante e muito famoso em sua época, é pouquíssimo conhecido e pouquíssimo estudado atualmente. Isso se dá por alguns fatores, como pelo fato de que, apesar de ser um filósofo padre, ele era secular, ou seja, ele não pertencia a nenhuma das grandes ordens religiosas, como os franciscanos ou os dominicanos, o que contribuiu para que muito do que ele fosse dito não fosse traduzido e protegido por essas ordens religiosas e divulgado posteriormente. O Buridan defendia, além de muitas outras coisas, a teoria do determinismo moral. O que seria esse determinismo moral? Seria a defesa de que, quando um ser humano estivesse diante de duas possibilidades de ações para resolver, ele sempre esperasse receber mais informações a respeito dos resultados dessas duas ações, a fim de percorrer o caminho que pudesse possibilitá-lo alcançar um bem maior. Ou seja, diante de duas possibilidades de ação, o ser humano sempre deveria escolher aquela, sempre deveria analisar e pensar muito naquela que no final produziria um bem maior. E isso ele escreveu baseado na filosofia de Aristóteles 18 séculos antes, no qual Aristóteles postulava problemas semelhantes a esse. Os intelectuais que vieram depois de Buridan, lendo isso, postularam a teoria do paradoxo do asno de Buridan, a partir do qual eles, criticando a filosofia de Buridan, postulam a situação hipotética em que um asno, ou um burro, diante de dois maços de feno, que estão à mesma distância dele, porém em dois caminhos diferentes, provocariam no asno a dúvida sobre qual dos fenos ele iria, já que os dois estão a distâncias semelhantes, apenas em lados diferentes, no final ele não iria em nenhum. Afinal de contas, o conhecimento prático diz que normalmente o asno tenderia a ir àquele que estivesse mais perto e mais fácil. Só que diante de dois maços diferentes de feno que estariam a uma distância semelhante dele, o burro, de tanto pensar em qual iria, acabaria ficando na inércia e morreria de fome por não ir em nenhum deles. Esses filósofos que vieram depois de Jean Buridan estavam tentando postular que um ser humano não deve deixar-se congelar-se diante de diferentes alternativas e que o ato de pensar demais acaba paralisando o ser humano de forma como ele não consiga fazer nada. Ou seja, talvez o ato de pensar demais acabe nos congelando, de modo que a escolha não seja tão importante quanto o fim. Aristóteles, 18 séculos atrás, já postulava algumas situações parecidas, em que ele dizia, por exemplo, que um cão, diante da dúvida de ir ou para um lado buscar sua refeição ou para o outro lado buscar a sua água, por pensar demais acabava morrendo. A inércia muitas vezes se dá pelo fato de que os homens tendencialmente tendem a buscar sempre o bem e melhor, só que muitas vezes acabam não fazendo nada porque o pensamento sem ação gera imobilidade. Em 1976, o matemático americano Marvin Minsky, o famoso criador da teoria de Minsky, postulou o paradoxo de Fredkin, claramente baseado no Aristóteles e no Buridan, no qual ele fala que quando o ser humano está diante de duas alternativas que parecem muito boas, ele acaba também por pensar demais, sendo que a escolha no final é menos importante do que a ação. De qualquer forma, os postuladores do paradoxo de Jean Buridan não estão, por exemplo, defendendo a ação sem reflexão, ou o ato de agir sem pensar. O que eles tentaram passar é a percepção de que o pensar sem agir acaba não virando nada. Afinal de contas, quantos de nós já não nos pegamos parados por conta de pensar demais, ou então já deixamos de agir justamente por pensar demais em resultados, ou então por pensar demais em que decisão tomar ou qual caminho ir. Muitas vezes pensar demais acaba levando à inércia. Em todos os casos, não é o agir sem pensar, é devido à concatenação entre o pensar mais o colocar em prática. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostam de receber mais conteúdos relacionados à história, filosofia, economia e a conteúdos relacionados às ciências humanas, não deixe de me seguir no Instagram e no YouTube, canal Ensino de História, Professor Eduardo Alvarenga. Obrigado por assistir até aqui, valeu!